bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Gimbo e a gente vai continuar a nossa disciplina de bioquímica falando um pouquinho sobre os carboidratos, mais especificamente sobre o metabolismo da molécula de glicose. Nas aulas anteriores, nós falamos um pouquinho sobre essa molécula, só vamos fazer uma breve retomada sobre esse assunto. A molécula de glicose ele é composto por 6 carbonos. Isso é importante porque nós vamos estar abordando as reações químicas, tudo que vai acontecer com essa molécula para que nossas células possam extrair o máximo de energia presente nela. A via metabólica responsável por aproveitamento inicial da energia presente na molécula da glicose é a glicólise. Então essa é a primeira via metabólica a ser descoberta, ela é presente em todas as células de qualquer tipo de animal, bactérias também, e muito importante também para o metabolismo de todas as outras moléculas, como lipídios, aminoácidos também. Então, quando a gente fala de aproveitamento energético da molécula de glicose, nós estamos falando de um processo chamado respiração celular, que vai acontecer mais especificamente lá na mitocôndria. E o que vai acontecer durante esse processo? A glicose ela vai ser oxidada, então vai ter uma reação química junto com a molécula de oxigênio e ela vai ser reduzida a moléculas de gás carbônico, água, mais energia. Então, no total, essa energia é representada pela molécula de ATP e outra forma de energia que pode ser gerada também é na forma de calor. Então, se nós temos nossa pele, a superfície do nosso corpo ligeiramente aquecido em relação à temperatura ambiente, é porque tem calor sendo gerado e esse calor também pode vir da molécula de glicose. Mas para entender um pouquinho mais sobre a via glicolítica, vamos dividir didaticamente essa via em 2 etapas. A primeira sendo uma fase preparatória, ou também conhecida como fase de investimento. Por que investimento? Porque nessa primeira etapa vai ter gasto de energia. É estranho, né? Como assim vai gastar energia, sendo que a gente vai pegar a energia dessa molécula, né? Mas esse gasto de energia justamente vai acontecer para preparar essa molécula de glicose. A via glicolítica ela vai ser uma série de reações químicas, um total de 10 reações. As 5 primeiras vão ser justamente para preparar essa molécula. E a molécula de glicose, que contém 6 carbonos, ao final vai ser reduzida a 2 moléculas de piruvato, e cada uma dessas moléculas contendo 3 carbonos cada uma. Tá? Então, vamos conversar um pouquinho a respeito das primeiras reações da fase preparatória, começando então com a glicose, após a entrada dela pela célula. Né? A gente sabe que a glicose, para que ela possa ser utilizada pela célula, ela precisa ser fosforilada, tá? Então vai ser adicionado um fosfato nessa molécula para que essa molécula fique dentro da célula e ela possa ser utilizada. E posteriormente ela vai passar por uma série de reações químicas, tá? E essas reações químicas são justamente para que as moléculas geradas sejam muito semelhantes para que posteriormente ela possa ser quebrada e gerando 2 moléculas de piruvato. Então vamos começar pela primeira reação química que envolve a fosforilação dessa glicose. A enzima responsável por ela é a hexoquinase e vai formar a molécula de glicose 6-fosfato. Tá? E posteriormente essa glicose vai sofrer uma isomerização. Essa isomerização nada mais é do que uma mudança de conformação química dessa molécula. Vai continuar a mesma quantidade de carbonos, mesma quantidade de hidrogênio e oxigênio, só vai mudar um pouquinho a posição de cada uma dessas moléculas, desses átomos dentro dessa molécula. E aí, posteriormente, essa molécula que eu estou me referindo agora é a frutose 6-fosfato, e ela vai sofrer uma segunda etapa de fosforilação. E sempre que eu falo em fosforilação, eu estou falando em consumo de energia, tá? Então, por isso que essa fase preparatória é chamada de fase de investimentos, apenas para reforçar para vocês. E como tem mais uma fosforilação, essa frutose 6-fosfato agora passa a ser chamada de frutose
6-bifosfato, porque agora eu tenho um grupo fosfato no carbono 1 e um grupo fosfato no carbono 6. Se a gente olhar essa molécula, eu vou colocar aqui do lado para vocês essa molécula e a gente pode observar que ela é muito semelhante, ela é espelhada. Se a gente cortar essa molécula no meio, eu vou ter a mesma quantidade de carbono de um lado, do outro, mesma quantidade de hidrogênio, oxigênio e um grupo fosfato para cada lado também. Agora eu posso partir essa molécula no meio, a de frutose no 6-bifosfato, e vou formar então duas moléculas de hidroxicetona-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Então essas são as duas moléculas, cada uma contendo 3 carbonos, ainda não é a molécula de piruvato que eu falei agora há pouco para vocês. Por enquanto só teve consumo de energia e agora a gente vem para a fase de pagamento, ou seja, a energia que nós gastamos inicialmente para preparar essa molécula agora vai começar a retornar em energia para a célula. A dihidroxicetona-fosfato ela é automaticamente convertida a gliceraldeído 3-fosfato e cada uma das reações químicas que eu vou estar abordando agora vai acontecer então 2 vezes, tá bom? A gliceraldeído 3-fosfato ela vai sofrer ação de uma enzima chamada gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. É um nome comprido, é um nome diferente, né, do que a gente está acostumado a escutar no nosso dia a dia. E essa enzima vai formar uma outra molécula chamada 1,3-bifosfoglicerato. Durante esse processo, essa enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase utiliza um cofator enzimático. Então, eu sugiro, caso não lembre o que é um cofator enzimático, volta lá na nossa aula de enzimas, que a gente aborda um pouquinho sobre essas moléculas. E vai ter a formação de um composto chamado NADH. Tá? Esse NADH é extremamente importante e a gente vai estar abordando nas próximas aulas. Então, guarde esse nome que a gente vai utilizar ele posteriormente. Essa molécula posteriormente vai sofrer ação de uma enzima quinase, que é a fosfoglicerato quinase, e formar 3-fosfoglicerato. Tá? Durante esse processo vai ter a formação da molécula de ATP, que é a nossa molécula energética. Só que lembra que nós temos 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Então, apenas nessa reação química, todo o ATP que nós gastamos anteriormente já foi compensado. Mas por enquanto o nosso saldo energético está em 0 moléculas de ATP, tá? Então, por enquanto não teve nem lucro nem prejuízo com relação a ganho energético. E esse 3-fosfoglicerato, ele vai mudar a posição do grupo fosfato de carbono 3 para o carbono 2, tá? Então só vai mudar um pouquinho o nome, 3-fosfoglicerato passa a se chamar 2-fosfoglicerato, e posteriormente ela vai sofrer uma desidratação, formando a molécula de fosfenol piruvato, e chegamos então à nossa última reação química. O fosfenol piruvato vai sofrer ação da enzima piruvato quinase. Esse grupo fosfato vai ser liberado, sendo transferido e formando a molécula de ATP. Tá? Lembro mais uma vez, apenas para reforçar essa reação acontecendo 2 vezes. E agora nós temos um saldo de 2 ATP sendo formados e liberando a molécula de piruvato, que é o que eu comentei no início da aula, que a glicose, após o fim da via glicolítica, nós temos a quebra dela em 2 moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos. E se nós observarmos essa reação química, né, partindo da glicose, formando 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATPs, 2 NADHs também, se nós pararmos para pensar o potencial energético que a glicose possui, que são de 36 a 38 ATPs, ao final de 10 reações químicas, vocês acham que está sendo uma via energeticamente favorável? Onde que está então
o restante de toda essa energia. 10 minutos. Ao final de todas essas reações químicas, nós temos 2 moléculas de piruvato sendo formadas, 2 ATP sendo formados, e se a gente pensar com relação ao potencial energético que a molécula de glicose tem, então ela pode gerar para a gente de 36 a 38 ATPs, e ao final da via glicolítica nós temos apenas 2, onde que está todo o restante do ATP que ela pode ser gerada? Então, não perca o assunto da nossa próxima aula, que a gente vai estar abordando um pouquinho sobre as demais reações químicas que vão estar acontecendo.